fala bastante também das nossas mães brasileiras, né? Implico sim. Com horário, olha, 10 horas da noite, ela já tá me ligando, perguntando onde é que eu tô, gente. Me vê um mamão desse aqui pra soltar o intestino, menino. Mamãozinho, mais alguma coisa? Me vê uma banana também. Mas banana prende, a senhora não tá querendo soltar? Não, eu quero equilibrar. A gente tá fazendo esse disco da Charanga, que tem 8, 9 músicas. E a Charanguinha são 4 músicas. Tem uma música instrumental, e aí tem 3 músicas com letra, que vão ser cantadas pela Verônica Ferriani. Seu capitão, olha aqui, a Joaninha, o dragão e o saci. Hoje existem fornecedores mais qualificados que fazem essa ponte entre pescadores e chefes de cozinha. Ele quer acreditar, eu acho, numa Israel onde seria possível viver uma convivência pacífica de várias culturas, de vários povos. Em 2020, o mundo todo celebra os 250 anos de Beethoven. É um dos meus compositores favoritos e de muita gente também. Olá, boa noite. Carnaval, né? Tá chegando e o Metrópolis está visitando alguns barracões para aprender sobre os temas ligados à nossa cultura, porque dá para aprender também num barracão, gente. E hoje vamos mostrar os preparativos da Escola de Samba Tom Maior, aqui em São Paulo. A Rê foi lá e eles vão desfilar com o enredo É Coisa de Preto. Pois é, a ideia foi ressignificar esse termo utilizado normalmente de maneira racista e também homenagear as personalidades da cultura afro-brasileira. A Tom Maior faz um ensaio aberto em plena rua e divide a avenida com outra escola, a Gaviões da Fiel. Guerreiro da cor, herdeiro de Palmares, o Tom Maior, a voz da liberdade. O carnavalesco desfila no chão, acompanha ou tá em carro escondido? Nada, vai no chão, acompanhando e trabalhando. A negra inspiração é poesia, a arte de criar é quem me guia. O Ulisses é o responsável pelo ateliê e pela construção das alegorias, na parte de decoração. O que você tem em mãos, Ulisses? Isso aqui é a roupa da passista, as passistas da escola. Meu sonho de virar passista finalmente se realizou, gente. Eu falo que eu nasci pra ser passista, porém não sei sambar. Aquela maquetinha de isopor que a gente viu na sala, vira isso, vira isso. Vira isso, vira aquilo lá. Senhor, não vim pra ser escravo nem ser Por que esse lugar especificamente? Esse lugar, a nossa quadra, durante muitos anos foi nessa rua e a quadra da Gaviões é aqui do lado também. Então a nossa comunidade se acostumou a esse espaço e fora que a avenida é boa para ensaiar. E aí fica tudo em casa, a gente aprecia o deles, eles curtem o nosso e vamos embora. Além dela ser uma avenida larga, você monta a escola direitinho, a gente faz um percurso que é a mesma distância da avenida do AMB. Então a gente vai e volta. Então o cara que aguenta ensaiar aqui, ele dá conta da avenida porque é o dobro da distância. Em 2009, exatamente 10 anos antes da gente ter lançado esse enredo, a Tom Maior veio para a avenida com um enredo sobre Angola, tá? Sobre a nossa ancestralidade angolana. Fazia 10 anos que a gente não fazia um enredo com uma temática afro, né? E a gente resolveu trabalhar esse enredo de uma forma afro-brasileira, saindo da ideia de Angola e vindo agora para uma ideia de os negros brasileiros, ou como os negros constroem essa identidade brasileira, tá? Para deixar de ser uma coisa africana e se tornar uma coisa afro-brasileira, participando da formação cultural da nossa identidade. A negra inspiração é poesia, a arte de criar é quem me guia. A gente tem um personagem que é a Madame Satã, a gente quer retratar aquela época da década de 40, onde ela mostrou empoderamento, mas da mesma forma as pessoas nunca aceitavam a figura Madame Satã, que era uma figura livre, que era uma figura que nasceu daquela forma e queria mostrar para o mundo que, independente do que ela fosse, ela tinha que ser respeitada. E é importante que todos vão cantar, todos vão atuar, e eu acredito que essa aula vai impactar todas as pessoas no Sambódromo de São Paulo. É coisa de pele, é coisa de pele. Oh, meu Brasil! Baiana precisa de ensaio também? Muito, muito. A gente também tem coreografia. Tem um macete todo do giro. Não pode uma rápida, outra devagar, não. Tem que ir só no...
acho que tem uma coisa que são muitas senhoras nessa ala. E quem tá assistindo sempre fica muito emocionado junto. E pra vocês, como é que é? Tem também essa... Sempre muita emoção, sempre. Aquele arrepio, sempre. Mas dá preocupação, ai meu Deus, tem uma que tá mais, nossa. Não, a gente procura saber quem tá tomando remédio, quem... filha, o negócio não é fácil. Quem tem labirintite, essas coisas todas, a gente fica de olho, né? Se tá liberado pro médico pra poder vir, né? Oh, meu país, que tanto sustentei meu braço, estrela, tua grandeza, meu abraço, revela o meu dom de encantar. O que que eu sou? Legal, e ainda tem muito ensaio rolando, viu? A gente vai acompanhar alguns e você também pode. No site da Liga das Escolas de Samba tem toda a programação completa. É isso aí, ó, ligasp.com.br. Tem mais carnaval e tem Renata caindo na folia, né, Renata? Nasci para ser foliante. Do Carnaval das Escolas, a gente vai para o Carnaval dos Blocos. Esse é um dos blocos mais populares, mas é também mais que isso. É também uma banda, uma escola de músicos, né? Uma escola de formação de novos músicos e um projeto social. E agora entrou em estúdio para gravar 2 álbuns, um deles só de músicas infantis. O Carnaval da Charanga é um carnaval que ele é muito musical, sabe? Tem composição própria, a gente faz um apanhado assim de clássico, desde marchinha muito antiga, uns sambas, uns pagode. Mas como é que isso vira uma orquestra e vira isso que a gente tá aqui, então, Thiago? A minha ideia original era assim, era fazer uma charanguinha, um bloquinho, porque assim, a espetacular charanga do França, na minha cabeça, era o incrível exército de Brancaleone. Era isso, era uma galerinha, assim, um povinho andando ali, meio desmilinguido na rua. E aí, já no primeiro ano, a gente estava discutindo se viam 200, 300 pessoas, já tinha 2.000, já foi por água abaixo o plano. Do segundo pro terceiro ano, uma galera me procurou falando assim, tem um monte de gente que queria vir tocar, mas que precisa de uma preparação. E aí veio a ideia de fazer oficina. E aí eu fui entendendo que a dinâmica da oficina era ser uma grande prática de conjunto. Pôr as pessoas para tocar junto. Isso que está acontecendo aqui é o resultado de um fracasso retumbante, que é o seguinte: como o bloco cresceu muito, o bloco meio que fagocitou a banda. Total. A banda acabou virando um pocket do bloco. E eu falei assim, não, eu vou fazer um disco só da banda. E aí eu comecei a falar com todo mundo, eu falei assim, tô fazendo aí um disco, mas que não é carnaval. E aí todo mundo ficava assim, sei... Ninguém acreditava muito. Aí a hora que juntei as músicas todas, fiz os arranjos, a gente foi ensaiar, eu falei assim, meu Deus, nunca não é carnaval. Não tem como. E aí eu falei assim, pronto, o nome do disco é esse, Nunca Não É Carnaval, porque a gente tenta, mas não consegue. A charanguinha entra como? Ela entra como um disco à parte? Como é que é a história desse mini bloco, bloquinho? A charanguinha, basicamente a gente toca o mesmo repertório que a gente faz na charanga normal. A única diferença é a gente tá um pouquinho mais sóbrio, mas o repertório basicamente é o mesmo. E a ideia é o clima, entendeu? A ideia de falar assim, gente, agora a gente vai trazer a molecada, e a molecada pode vir, pode tocar. Que sai é isso, no mesmo dia, não? Sai no sábado do pós-carnaval. Charanguinha, vem comigo, o carnaval já começou. Hoje é dia de folia pra criança e pro vovô. A gente tá fazendo esse disco da charanga, que tem 8, 9 músicas. E a charanguinha são 4 músicas. Tem uma música instrumental, e aí tem 3 músicas com letra, que vão ser cantadas pela Verônica Ferriani. Seu capitão, olha aqui, a Joaninha, o dragão e o Saci. Verônica acabou de ter, nenê. Simbolicamente, tô aqui gravando essas 3 músicas. Como é que veio essa união? A gente é muito amigo faz tempo, muito tempo. A gente voltou um pouco a se aproximar por conta das meninas, né, das bebês. Ele tem a Eva, eu tenho a Cleo, e aí fazia todo sentido, eu acho, juntar pra esse disco, né, e cantar as músicas. Estão fazendo total sentido pra mim agora. O carnaval no meu jardim é da cigarra, do saúde e do cupim.
graça. Vamos de cinema agora? Você aí já foi ver o filme Minha Mãe é uma Peça 3? Olha, daqui a pouco você vai ser exceção, hein? O longa já está ultrapassando os 11 milhões de espectadores, gente que tá rindo muito. O Paulo Gustavo é mesmo uma receita de sucesso. E a dona Hermínia, essa mãe protetora, continua a mesma. Meu Deus do céu, Juliana, eu tô muito ruim aqui. O médico falou que eu vou ficar aqui pra mais de um mês, meu filho. Um mês? Mas então é sério, gente. Não é nada sério. Isso aí foi só um piripaque normal de família. Querida, tira ela aqui do quarto, deixa um membro da família entrar por vez pra não dar merda. Do começo ao fim, a gente chorou de rir. As comédias, as piadas são mais atuais, então acho que é isso. A humildade dele, a sinceridade, o jeito dele de ser. Eu acho que é uma história super real. É tudo que acontece, de fato. Lembra do Thiago, meu primeiro namorado? A gente tá junto. Eu vou casar. Meu Deus do céu. Tira aqui o acesso. Calma. A senhora tem que esperar um pouquinho. Tira pra mim o acesso pra você não ter problema comigo. Família brasileira, eu acho que tá bem diversificado do jeito que tá no filme. As palavras da mãe é o que grava muito na cabeça de nós pra vida toda, né? Marcelina, minha filha, por que eu não conheço seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há 3 meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há 3 meses e tá grávida há 3 meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? Fala bastante também das nossas mães brasileiras, né? Tem até um exemplo aqui do lado da gente. Não sou tanto, é que assim, acho que ela pensa que a mãe é muito protetora, no caso dela, né? Ela sente muita falta dos filhos que saíram de casa, então tem todo aquele negócio, assim, de trazer a família, toda aquela felicidade, né? Muito louco o filme, muito bom. Queria saber mais sobre o parto ecológico. Que ecológico, Marcelina, que você não é ecológica? Eu, hein? Ficar horas no banho? Ele imita a mãe dele igualzinho, é perfeito. A gente imaginava que era um personagem, mas não, é a história da mãe dele. É a mãe dele que é daquele jeito. A dona Hermínia é um retrato da mãe dele. Eu falei, gente, existe. Tô doida nesse príncipe real. Já pensou se ele me pedisse em casamento? Deixa de ser ridícula, dona Lourdes. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento, não. Ele pede um suco. Pergunta se a charrete dele tá pronta. É a segunda vez que você tá assistindo? É a segunda vez que eu tô vindo. Em primeiro lugar, eu amo o Paulo Gustavo, né? Ele é demais. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. Porque toda mãe é igual, né? E ele retratou tudo igual. O tema que eles abordaram sobre a sexualidade dele, a forma que ele assumiu, a forma que a mãe apoiou, no final do filme, acabou sendo muito emocionante também. What's he doing here? Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo, de 2 andares. Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa, confundindo a gente. Sai fora, igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir. Ai, gente, adoro. E depois do intervalo tem o quê? Tem gastronomia, com receitas de peixes, como você nunca viu. E a gente mostra para você também o olhar do fotógrafo Peter Shire para o cotidiano das grandes cidades. Um dos destaques da exposição é o trabalho dele junto à revista O Cruzeiro, que era um grande fenômeno de mídia da época. Em 40, a revista O Cruzeiro fez uma reforma editorial que passou a trabalhar a partir dos modelos das grandes revistas internacionais, onde a fotografia era a protagonista da matéria. Fotógrafo do cotidiano, da construção das grandes cidades, dos bastidores dos principais museus de São Paulo. Eu estou falando do Peter Shire, que fugiu da Alemanha nazista e trabalhou no Brasil durante 35 anos. O Instituto Moreira Salles selecionou entre 35 mil negativos as imagens mais marcantes da carreira dele. O Peter Shire foi esse fotógrafo que registrou grandes transformações, né? Principalmente aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil em 1937, ele era um alemão judeu que veio como refugiado mesmo, né, fugindo do nazismo, de toda a circunstância do pré-guerra na Alemanha. Ele era um fotógrafo amador na Alemanha e em São Paulo ele teve a oportunidade de se profissionalizar, né, como fotógrafo. Um dos destaques da exposição é o trabalho dele junto à revista O Cruzeiro,
que era um grande fenômeno de mídia da época. Tem uma matéria super interessante da década de 40, das pessoas comprando os primeiros lotes para residências em Santo Amaro, quando o bairro era totalmente vazio, era tipo uma grande fazenda, e aparece ali as pessoas visitando esse espaço enorme. Tem uma coisa importante desse arquivo dele, que ele registrou o início desses museus modernos, dessas instituições modernas tão importantes para a cidade, né? Que foram criadas no imediato pós-guerra. O MASP foi fundado em 47. Ele trabalhou no MASP de 47 a 54, mais ou menos, fotografando os eventos do museu, as obras, a arquitetura. A gente consegue ver os personagens envolvidos, vários artistas da época, tipo Samson Flexo, o Oswaldo Guilde, o Ademir Martins, Valdemar Cordeiro. O que a gente vê das fotos de Brasília é que ele é um entusiasta de Brasília, da ideia. Com a experiência do fotojornalismo, ele era muito bom em fotografar pessoas. Então é uma Brasília em que tem essa arquitetura preciosa, vista de um jeito muito sofisticado e habitada, com pessoas ali muito à vontade, muito viva, né? É curioso isso, né, que você faz esse contraponto com Israel, mas ele retrata muito essa parte humana, né? Sim. Ele mostra famílias se reencontrando que tinham sido separadas pela Segunda Guerra. Ele tem um olhar sobre Israel muito positivo. Ele não mostra as guerras com os árabes. Ele mostra a convivência pacífica entre árabes e judeus. Ele mostra pessoas do mundo todo investindo naquele novo país, de várias etnias. Ele quer acreditar, eu acho, numa Israel onde seria possível viver uma convivência pacífica de várias culturas, de vários povos. O assunto agora é gastronomia com pratos e sabores para te surpreender, como uma linguiça de atum ou uma nadadeira de peixe assada na churrasqueira. Um cardápio focado no mar, mas nada convencional. O Cais abriu em um sobrado muito simpático aqui na Vila Madalena, com um cardápio inquieto, criativo e, de certa forma, ousado. Na verdade, ele vem reforçar um movimento do mercado, de um crescimento de restaurantes que tem se dedicado aos peixes e aos frutos do mar. Não só a preparos com peixes menos nobres, mas também novas formas de preparo. Se a gente fosse pensar nisso há 10, 15 anos atrás, seria uma cena inexistente em São Paulo. A gente não tinha uma boa matéria-prima na cidade. Hoje existem fornecedores mais qualificados que fazem essa ponte entre pescadores e chefes de cozinha. No Cais, os meninos servem às vezes cortes improváveis, como por exemplo a nadadeira de peixes como a prejereba. É difícil de manipular, difícil de comer, mas é uma baita carne, untuosa, colagenosa e muito bem tratado na churrasqueira a lenha. O mais curioso que eles fazem é o que se chama de charcutaria do mar. Eles usam técnicas de antigamente para conservar os alimentos e dão um novo tratamento aos peixes e aos frutos do mar, de forma que eles exploram textura, sabor no seu auge. Saem daí, por exemplo, receitas como uma linguiça de atum, ou, por exemplo, uma morcilha de lula feita com a tinta da lula, ou uma alheira de sardinha. Eles embutem na tripa de carneiro a carne da sardinha com pão de alho. Já já, o ano de Beethoven na música tem programação especial da Orquestra Sinfônica para celebrar os 250 anos do compositor.
Se você gosta de Beethoven, esse é um ano para você ouvir muito. Se você não conhece muito, também é a chance de você ouvir um pouco mais, porque vai ter Beethoven tocado por orquestras brasileiras, intérpretes nacionais e internacionais, nas principais salas de concerto aqui de São Paulo. Em dezembro, comemora-se os 250 anos de nascimento de Beethoven. Por isso, a gente pediu para a nossa colunista Isabela Pulfer comentar a programação intensa de concertos que vão acontecer este ano. Em 2020, o mundo todo celebra os 250 anos de Beethoven. É um dos meus compositores favoritos e de muita gente também. Ele tem uma obra muito variada. De sinfonia, ele tem 9. E dentro dessas 9 sinfonias, a gente tem um monte de coisa. Você tem a terceira sinfonia, que é chamada de Heróica, que inicialmente ele dedicou ao Napoleão, mas quando ele soube que ele auto-intitulou imperador, ele rasgou essa partitura e homenageou outra pessoa. A quinta sinfonia é aquela conhecida que todo mundo sabe o comecinho, que é do tan-tan-tan-tan. A sétima também tem o segundo movimento, que já foi usado em vários filmes. E a nona é um capítulo à parte na história da música ocidental, né? Que pela primeira vez você tem solistas vocais e coro. E é um monumento, acho que é dessas peças que a gente não vai cansar de ouvir nunca. Dentro do quarteto de cordas, que é quando você tem 2 violinos, viola e violoncelo, ele também fez coisas maravilhosas. Tem uma das peças que eu particularmente mais gosto, que é a Grande Fuga, que é loucura completa. Assim, fuga dentro da música é quando uma melodia corre atrás da outra, assim, mais ou menos. E a Grande Fuga é heavy metal puro até hoje. Todo esse universo a gente vai poder ouvir aqui em São Paulo. A USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, dedicou a Beethoven a temporada 2020. Então, tudo isso que eu disse vai estar lá. Você vai ouvir as sinfonias, vão ter os últimos quartetos, vão ter as 32 sonatas e com intérpretes de primeira linha. Assim. Começa já a temporada com a Missa Solemnis com Thierry Fischer, que vai ser a abertura oficial dele como regente titular do USESP. Tem também o trio Wanderer, que é logo em março, que eles fazem vários trios do Beethoven. Quarteto de cordas também, o Quarteto Hagen faz um concerto dedicado ao Beethoven. E dentro do Teatro Municipal, em dezembro, vão ter as 9 sinfonias de Beethoven e os 5 concertos para piano com a Olga Kern, tudo em dia consecutivo. Assim. Então você vai ter assim, um mergulho dentro do Beethoven. E a única ópera do Beethoven, que é Fidelio, também vai estar na temporada do Teatro Municipal, não no teatro, num lugar externo ainda a ser definido, que vai ser bastante interessante por si só. Então, se você gosta de Beethoven, esse é um ano para você ouvir muito. Se você não conhece muito, também é a chance de você ouvir um pouco mais, porque vai ter Beethoven tocado por orquestras brasileiras, intérpretes nacionais e internacionais, nas principais salas de concerto aqui de São Paulo. Hoje é dia da festa de Iemanjá. Odoiá, Odoiá. Em Salvador, milhares de pessoas deixam ofertas, pedidos à Rainha do Mar. Eles são levados em um cortejo marítimo por devotos e pescadores do bairro do Rio Vermelho. E para festejar Iemanjá, a gente termina o Metrópolis com Morena do Mar, de Dorival Caymmi. E a gravação é surpreendente, demais. né? É um single recém-lançado do rapper Benegão, ao lado do violinista Bernardo Bozizio. Não é um bom jeito da gente terminar o Metrópolis? Já que a gente não pode jogar flores pro mar. Ué. Um beijo para vocês, a gente volta amanhã, logo depois do programa Papo de Mãe. Tchau.
Ô morena do mar, oiê, ô morena do mar. Ô morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que iria voltar. Ai, eu disse que iria chegar. Cheguei. Ô morena do mar, oi, ô morena do mar. Ô morena do mar, sou eu que acabei de chegar.